Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você dois importantes momentos na minha vida. Um, quando eu fui estudante no curso de licenciatura em matemática, e o outro, logo no meu início como profissional, como professor de uma universidade pública. Portanto, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e assine o sininho de notificações para você receber conteúdos exclusivos como este aqui, quando eles forem produzidos. Deixe seu like, faça seus comentários. Isso é muito importante para impulsionar o crescimento do canal, bem como nos motivar a trazer um conteúdo matemático de qualidade. Então, vamos lá, sem mais delongas. No primeiro momento, quando eu fui estudante no curso de licenciatura em matemática, que eu estudei álgebra linear pela primeira vez, o professor, à época, adotou o livro do professor José Luiz Boldrini, professor e pesquisador da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Este professor, o professor Luiz Boldrini, autor deste livro, ele tem um livro de álgebra linear que ele publicou há muitos anos atrás, e à época nós estudamos neste livro que traz a teoria e a prática na medida certa. É um livro excelente, é um livro muito bom, que serve até hoje aos propósitos da álgebra linear, nessa medida entre teoria e aplicações. Bem, muito tempo se passou, eu me tornei professor de uma universidade e eu tive que ensinar álgebra linear inicialmente para os cursos de engenharia, principalmente engenharia elétrica, onde a álgebra linear é bastante utilizada. Como na época, naquele primeiro momento que eu fui estudante, onde eu estudei, a nossa biblioteca era muito limitada, não tinha outros títulos de álgebra linear, praticamente eu só conhecia o livro do professor Boldrini, um livro muito bom, como eu já falei aqui. Então, nada mais natural, mesmo eu estando em outro centro um pouco mais avançado, do que eu ministrar álgebra linear, adotando o livro do professor Boldrini, e eu tive bastante sucesso nessa empreitada, logo nos meus primeiros anos como docente da universidade. Naturalmente, eu busquei outras referências de álgebra linear, passei a conhecer o livro do professor Samuel Lipschutz à época, que é um livro de álgebra linear que traz mais de 2.000 exercícios de álgebra linear resolvido. Para quem não conhece, os livros da coleção Chalmers, eles servem a esses propósitos, né? A teoria é muito concisa, mas ele é muito denso na resolução de exercícios e também na proposição de exercícios para o estudante trabalhar. E também, à época, eu descobri o livro do professor Paul Ramos, um clássico da álgebra linear, bem como o livro do professor Hoffman também, só que ele é mais voltado para álgebra abstrata. E no momento em que eu fui ministrar álgebra linear para um curso de licenciatura em matemática, dado que na época o enfoque era muito mais na teoria, eu adotei o livro do professor Ramos e também tive bastante sucesso. Mas em um dado momento, eu não sei precisar o ano agora, eu passei a conhecer o livro de álgebra linear do professor Elon Lages Lima. Este livro aqui, que certamente você conhece e já ouviu falar dele, tá? Álgebra linear do saudoso professor Elon Lages Lima, que nos deixou há alguns anos atrás. O professor Elon Lages Lima foi professor e pesquisador por muitos anos, acredito que a maior parte da sua vida profissional ele trabalhou no INPA, no Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada, e foi um ávido escritor de livros textos, num momento do passado em que nós tínhamos poucas referências matemáticas escritas por autores matemáticos. E quando eu conheci esse livro de álgebra linear do professor Elon Lages Lima, eu me encantei. E a partir desse momento eu disse para mim mesmo, eu nunca vou ministrar uma disciplina de álgebra linear a não ser que eu trabalhe com o livro do professor Elon Lages Lima. Eu só adotaria esse livro como livro principal dos meus cursos. E de lá para cá é o que eu tenho feito. Eu vou citar aqui algumas características deste livro que eu acho bastante importante e que é bom a gente ter esse conhecimento. Primeiramente, naturalmente, eu procurei outros livros textos também, me aprofundei na literatura de álgebra linear e, invariavelmente, a maioria dos livros textos trazem em seu primeiro capítulo a resolução de sistemas lineares pelo método de eliminação gaussiana. Então, eles trazem esse tópico porque mais na frente, nos capítulos posteriores, nós precisaremos resolver sistemas lineares para poder concluir sobre bastantes problemas em álgebra linear. Ou seja, usa-se a ferramenta de resolução de sistemas lineares via eliminação gaussiana para resolver problemas de álgebra linear. Só que o que me causava um certo incômodo era o fato de que, nesses livros textos, esse tópico de resolução de sistema estava dissociado da teoria. E isso me preocupava, ou seja, será que não existe um enfoque teórico para esse tópico, já que ele é bastante utilizado? Foi aí que eu
verifiquei que no livro do professor Ella, ele traz esse enfoque. Olha só, este meu exemplar aqui, eu adquiri ele no ano de 2015, quando eu estive nas dependências do INPE, eu passei uma temporada lá, e em particular esse livro ganhou o Prêmio Jabuti, na área de Ciências Exatas e Tecnologia, otorgado pela Câmara Brasileira do Livro em 1996. Este exemplar aqui está na 8ª edição. E de 2015 para cá, já são 7 anos, com certeza já deve ter tido outras edições aí. Imaginem, um livro premiado e já na sua quase 10ª edição. Certamente é um livro bastante procurado. E logo no prefácio, no 3º capítulo, ele diz o seguinte: tornou-se quase obrigatório, já faz alguns anos, dedicar as primeiras 60 ou mais páginas de todo o livro de álgebra linear ao estudo dos sistemas de equações lineares pelo método da eliminação gaussiana, motivando assim a introdução das matrizes e dos determinantes. Somente depois disso são definidos os espaços vetoriais. Na sequência, no 4º capítulo, ele diz: esse costume não é seguido nesse livro. Ou seja, ele não segue essa cultura de colocar a resolução de sistemas lineares logo no 1º capítulo. Pelo contrário, ele já vai direto para espaços vetoriais. Tá? E ele cita 3 razões pelas quais ele faz isso. A primeira delas é a definição de álgebra linear, que ele coloca no prefácio, que para ele a álgebra linear é o estudo dos espaços vetoriais e das transformações lineares entre esses espaços. Segundo, ele não vê vantagem em longas motivações, ele já vai direto para o assunto. E terceiro, o que é mais interessante, o que me chamou a atenção, é que sistemas lineares são entendidos mais inteligentemente depois que já se conhecem os conceitos básicos de álgebra linear. De resto, esses conceitos, núcleo, imagem, base, posto, subespaço, quando estudados independentemente, têm muitas outras aplicações. E é isso que ele faz lá na frente. Existe um tópico em que ele aborda o método de eliminação gaussiana do ponto de vista teórico, culminando, por exemplo, na parte de inversibilidade de matrizes. Ou seja, ele analisa esse tópico do ponto de vista teórico. Um outro ponto também que me chama a atenção neste livro do professor Ella, que contém 22 capítulos, mais um apêndice, é que as referências bibliográficas que ele coloca aqui são resenhas. Ele elenca as principais referências de álgebra linear que ele considera importante e faz uma pequena resenha de cada um deles, ou seja, ele foge aquele padrão de colocar a bibliografia de forma item por item, sem fazer nenhuma referência específica ao que se trata. Então isso é importante porque também norteia você no estudo da álgebra linear. Então aqui, na página 347, ele, das indicações bibliográficas, ele faz resenha, por exemplo, do livro do professor Birkhoff MacLane, A Survey of Modern Algebra. Ele resenha também o livro do professor Halmos, Espaços Vetoriais de Dimensão Finita. Resenha o livro do professor Griffel, Linear Álgebra, um primeiro curso de aplicações. Ele também resenha o livro do professor Samuel Lipschutz, né, que são 3.000 problemas resolvidos em álgebra. Ele também resenha outro importante livro que eu considero, que é o livro do professor James Ortega, de Teoria Matricial. Também tem resenha do livro do professor Kaplansky, Álgebra Linear e Geometria. E por fim, pelo menos nesta edição, tem a resenha do livro de dois professores, do Simon e do Red, que é um livro de métodos de física matemática em que certamente ele usa a álgebra linear para propósitos práticos. Uma outra característica que decorre desse livro, né? Na verdade eu não poderia dizer que é uma outra característica, foi algo muito bom que decorreu desse livro, é que existe um livro de álgebra linear também publicado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada, que consta de todos os exercícios resolvidos deste livro aqui. Eu não me lembro o nome do autor agora, também não sei se ele foi aluno do professor Alan Lages, talvez tenha sido, vou verificar direitinho e trazer uma resenha sobre esse livro, mas imaginem, você tem um livro disponível somente com a resolução dos exercícios propostos nesse livro. Isso é muito importante para quem está estudando álgebra linear, desde que você consiga analisar os exercícios também, tendo cuidado de estudar a teoria. Então, são esses aspectos que fazem com que este livro seja muito importante no ensino da álgebra linear. É claro, é evidente que existem outros livros-textos de álgebra linear, escrito por professores e pesquisadores com uma larga experiência no assunto.
Mas esse aqui é o meu 01, é a minha predileção. Evidentemente que eu sempre faço associação com outros livros de texto quando eu trabalho com a álgebra linear. Então é isso, pessoal. Álgebra linear do saudoso professor Orlanges Lima. Deixe seu like, faça seus comentários, se inscreva e aguarde que tem coisas muito interessantes por vir. Um grande abraço.